o Fato Maringá fala ao vivo, aqui do editório L. Moreira, onde está acontecendo, nesse momento, uma coletiva de imprensa para falar sobre as vítimas do Covid-19 em Maringá. Qual é o real cenário? Nesse momento, a coletiva iniciou e quem vai responder todas as questões é o secretário de Comunicação de Maringá do CIACEM, Marcos Cordioli. Participa também diretores da Secretaria de Saúde com dados sobre o verdadeiro cenário em Maringá. Vamos ouvir. Para vocês, nós, enquanto técnicos, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? A gente cria estratégias quase diariamente, né, para tentar atender essa população com a maior qualidade. Mas, como eu disse para você, você bem exemplificou aqui, tem coisas que fogem à nossa alçada. Existe uma coisa chamada responsabilidade, né, individual e coletiva, que ela tem sido, né, negligenciada nos últimos tempos, né? A gente percebe até um próprio movimento a nível maior de que não tem que isolar, não tem que usar máscara, como se a gente tivesse um mundo paralelo. Eu, enquanto técnico, defendo muito isso que você falou. A gente não tem outra alternativa hoje, nesse momento, a não ser conseguir vacina para todo mundo ou distanciamento social. Isso aqui virou rotina. Eu queria muito que, em dezembro, nós estivéssemos igual a Israel. Só que a gente parece que não está aprendendo a lição de casa. E, nesse momento, a maior preocupação nossa é o jovem. Né? Porque é muito triste você ver o jovem lá na UPA, ou na UTI, ou na enfermaria, com toda a vida pela frente, arriscado a não voltar para casa, não abraçar nunca mais o pai, a mãe. Nós, como secretaria, a gente tem feito estratégias diariamente. O que a gente vai fazer? O Wilson, depois, se quiser falar, ele pode falar. Né? Nós reorganizamos o complexo da UPA Zona Sul. Vamos criar um anexo em 10 dias lá, com alguns leitos a mais, né, de observação e atendimento, para dar qualidade para esse atendimento de porta. Só como que eu disse, esse paciente ele pode evoluir. Então, hoje, só para você ter uma ideia, a gente está fazendo um estudo parcial aí. De cada 10 pacientes que procuram a UPA Zona Sul, de 5 a 6 têm ficado. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter esse recurso. Né? Então essa é a nossa preocupação. Agora, enquanto ao poder público, né, aí o Cordioli pode falar melhor, mas enquanto tecnocracia e de saúde, a gente tem feito o que está ao nosso alcance. Conseguimos vários respiradores, monitores, através de contrapartida estadual, federal. O Wilson sabe disso, o secretário tem se empenhado bastante em relação a essa questão de aquisição. Só que nós entramos em outro problema. O meu recurso humano está adoecendo. Né? Eu tenho uma média de 20% a 30% de funcionários com problemas já de estresse, de depressão, né, que são os códigos éticos que a gente chama, por conta desse excesso de trabalho. Então é muito difícil, além de tudo, a gente ter que lidar com essa questão do atendimento. Mas a gente espera, assim, né, que isso não vá à frente, né, que o governo do estado mantenha esse decreto, porque a gente muito me preocupou ontem quando eu vi isso. O Paraná é um dos estados com o maior índice de transmissão atualmente, né? A gente está entrando no colapso, então se de repente isso cai por terra, a gente fica muito preocupado. Mas eu sei que o Luiz tem uma responsabilidade muito grande também em relação ao município, né? E que ele tem autonomia para tomar as decisões a nível municipal. Mas eles estão querendo passar. Sim. O governo federal está tentando fazer. Prefeitos e governadores não têm mais. Não perdeu a autonomia, Como é que né? vai lidar com isso juridicamente? Veja, a questão para nós é bastante clara. Desde o começo da pandemia, o prefeito Ulisses Maia conduziu a gestão da pandemia na cidade por um critério bastante claro. Né? Enquanto a população, toda ela, não estiver efetivamente seguindo os padrões de autoproteção, a cidade vai ter restrição. Nós temos uma avaliação junto com a Secretaria de Saúde que, se nós tivéssemos 218 pessoas contaminadas em Maringá, nós poderíamos ter o que nós chamamos de uma vida relativamente normal. Algumas restrições de ocupação de espaço, a obrigação de distanciamento social, a obrigatoriedade da uso da máscara e disponibilidade de kits de higiene em lugares públicos, mas nós teríamos uma vida normal. Hoje, infelizmente, esse número é 11 vezes maior. Então, enquanto nós estivermos acima dos 218, nós teremos que manter, nós vamos aumentando na mesma proporção as medidas restritivas. Com relação aos poderes instituídos no governo federal e no governo estadual, como o governo federal não tem traçado nenhuma política de restrição, né, o governo estadual é quem tem feito e nós temos acompanhado o governo estadual. E a Prefeitura de Maringá sempre foi bastante clara nisso.
nós sempre somos mais restritivos que o governo estadual, mas nós não somos mais flexíveis. Por exemplo, o governo estadual sempre liberou o delivery por 24 horas. O nosso sistema de fiscalização identificou que os deliveries após as 23 horas eram que abasteciam as festas clandestinas, aglomerações e outras ações, outras festas às vezes não clandestinas, em casas, em residências, onde as pessoas, como sempre disse, compartilham o narguile, beijam os copos, enfim, algumas pessoas entram num contato perigoso e nós entendemos que seríamos mais restritivos que esse. Nesse mesmo momento, o governo, nós aderimos 100% ao ideário do governo estadual, à regulação do governo estadual de segunda a sexta. No entanto, observados os dados que nos foi apresentado pela Secretaria de Saúde, nós adotamos posturas bem mais restritivas para o sábado e o domingo, inclusive para o feriado de Corpus Christi. Nós não vamos nos manifestar sobre o pedido do presidente Bolsonaro na STF, mas temos bastante claro que as políticas restritivas em Maringá continuam. Existem duas filosofias muito correntes na nossa cidade. Uma dessas filosofias diz apenas que nós devemos liberar as atividades e aumentar o número de leitos nos hospitais e nas UTIs. A nossa posição é francamente contrária a essa. Nós não queremos pessoas doentes, nós queremos pessoas protegidas. Ou as pessoas têm educação e autoproteção para se protegerem, ou a prefeitura vai continuar regulando as ações dessas pessoas. Em nenhum momento nós queremos, mas deixamos muito claro que o conceito, como ela apresentou, de que nós criamos um complexo hospitalar. Ao ocuparmos todo o hospital municipal, depois a policlínica, a UPA Zona Sul, e em um certo momento a UPA Zona Norte, hoje a UBS Quebec, isso nos deu uma condição sempre de nos antecipar à demanda. Então nós sempre tivemos uma oferta regulada pela demanda, estivemos sempre próximos dos 100%, mas dissemos claramente que nós em nenhum momento perdemos um maringaense por falta de leito hospitalar. Perdemos por vírus, mas não perdemos por falta de leito hospitalar por essa medida. Então a Prefeitura de Maringá tem uma posição bastante clara. Se eventualmente essa medida no STF vier a derrubar o decreto estadual, tenho certeza que nós vamos editar um decreto municipal mantendo as regulações no patamar que os dados e a segurança da população requerem. Obrigado. Próxima pergunta. As escolas particulares estão com liminar, como é que vai ficar? Veja, a Prefeitura, enquanto poder público, ela tem limitações objetivas de gestão da sua própria população. Por exemplo, hoje nós temos dificuldades legais, por exemplo, para caçar alvarás ou fechar definitivamente ambientes ou espaços ou empreendimentos que estejam cometendo esse tipo de ação. Nós temos pouco poder de polícia, nós temos muito poder de fiscalização, mas pouco poder de polícia, inclusive para tratar de ações que nós entendemos que têm um caráter, inclusive, nos parece de um crime organizado. As festas clandestinas acontecem na cidade com um grau de organização absurdo, e quando todas as vezes o nosso sistema de fiscalização chega, existe um preparo, um sistema de aviso. Isso mostra que existe um modus operandi bastante organizado por trás disso. Então, nesse caso, nessas limitações, temos uma limitação também que boa parte dessas festas ocorrem em municípios da região metropolitana, que às vezes eles têm um policial para cada 2 dias. Mandaguaçu, por exemplo, que foi notícia esses dias, de que ocorreu lá um grande evento clandestino, quem faz a fiscalização são 2 fiscais da prefeitura e os próprios secretários municipais que vão fazer a fiscalização por absoluta falta de preparo e de pessoal. Então, nós não temos hoje uma capacidade operacional que nos permita isso. A segunda questão, que tem sido para nós um grande problema, são as ações da justiça. Diversos decretos nossos, nós fizemos os decretos baseados em dados, com planejamento sobre o fluxo de população e as perspectivas de aglomeração que esses movimentos populacionais queriam, e
juízes acabaram dando liminares para diferentes setores, em diferentes momentos, o que acaba minando muito o nosso processo. Então, por exemplo, houve momentos em que nós abrimos bares e restaurantes, mas fechávamos salão de belezas e fechávamos academias. Por quê? Porque nós tínhamos um cálculo do número de pessoas que circulariam e de que forma essas pessoas iriam se aglomerar. A mesma coisa ocorria com supermercados, com shopping centers, porque nós tínhamos um olho na proteção da cidade, outro olho na proteção da economia. Então, às vezes, fechávamos um segmento que tinha um poder, tinha acumulado algum handicap econômico e fechávamos outro. No entanto, por ações da justiça, isso acabava ocorrendo. E a mesma questão está ocorrendo com a educação. Nós, de fato, queremos o retorno das aulas, entendemos que é fundamental, existem prejuízos pedagógicos, emocionais e sociais para os nossos estudantes, mas, no entanto, nós queremos uma volta às aulas organizadas. E é para isso que nós estamos trabalhando. Já ouvimos os vários setores, a Secretaria de Saúde, inclusive o Hudson, tem trabalhado muito próximo nessa questão, com um planejamento bastante detalhado, bastante eficiente, porque nós queremos voltar às aulas, nós queremos voltar num ambiente seguro e queremos voltar dentro de um protocolo. Não sei, Lúcio, você até poderia nos apresentar um pouco dessa questão? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Hudson Guimarães, então, estou agora no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. É muito importante esse momento que nós podemos conversar com a sociedade a respeito dos dados epidemiológicos atualizados, uma vez que o perfil daqueles que adoecem está mudando, como já nos foi apontado, já nos foi mostrado. E em relação à questão da volta às aulas, especificamente, o Cordioli estava dizendo, quando nós percebemos uma queda na idade das pessoas que estão sendo contaminadas pelo novo coronavírus, claro, um pouco em virtude da própria vacinação que acontece para aqueles que têm mais idade, que já aconteceu para aqueles que têm mais idade, não faz parte dos nossos planos nesse momento uma volta que não seja segura para os estudantes de Maringá. As outras esferas, as outras de governo, enfim, os outros entes tomam as suas medidas, mas Maringá tem a visão e o governo ele anda muito alinhado com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Então, vejam que tudo que foi apresentado é em cima de dados, em cima de números, de estudos, e isso nos aponta que nesse momento não seria o mais adequado retorno da volta às aulas. Claro, estamos planejando, estamos cientes dos prejuízos, como o Cordioli já mencionou, mas para combater isso nós precisamos tentar eliminar a circulação do vírus. Esse é o nosso principal trabalho. Para isso, então, além de todos os dados que o Wellington já apresentou relacionados ao hospital municipal, eu gostaria muito de enfatizar a importância da segunda dose da vacina. Então, os meios de comunicação aqui já estão recebendo o segundo apelo da Secretaria Municipal de Saúde do governo do município de Maringá. O primeiro é uma luz vermelha de alerta em relação aos mais jovens, que têm sido os mais contaminados, têm ocupado os nossos leitos por mais tempo, têm consumido mais os nossos recursos. E agora, o segundo é uma questão que não é só de Maringá, é regional, é nacional, que é a aplicação da segunda dose da vacina. Esse final de semana em especial, a Secretaria de Saúde fará uma intensificação na campanha de segunda dose, justamente para fazer com que aqueles que já foram vacinados pela primeira possam ser vacinados com a segunda dose e dessa forma a gente vai eliminando os meios de proliferação do vírus. Claro, isso sem uso de máscara, a realização da higienização pessoal, isso sem o distanciamento não vai continuar não funcionando, mas precisamos usar de todas as estratégias. Obrigado. Cordioli e todos, bom dia. William Souza da Rede Massa. Bom, ontem nós tivemos em Campo Mourão a cidade e outros nove municípios ali da região da Concan acabaram aderindo a um lockdown até domingo, depois a partir da próxima semana por mais 7 dias
somente atendimento via delivery. Hoje, nem atendimento via delivery, somente pequenas e poucas atividades ocorrendo. O que levou o município a tomar essa atitude? Segundo o que nós ontem apuramos e estivemos lá, foi justamente o fato de que nos últimos 6 dias, 4 pessoas morreram na UPA por falta de um atendimento ideal. Não por falta de atendimento, mas por falta de um atendimento ideal, sendo que a UPA não é um local ideal para intubação e tudo mais. Agora eu quero dizer, a minha pergunta é a seguinte: aqui em Maringá já aconteceu isso? Pessoas já morreram por falta de atendimento ideal? Porque o que a gente vê a todo instante é geralmente essas taxas de ocupação de leitos de UTI sempre no limite, sempre lá em cima, e aí, se não ocorreu, está próximo disso acontecer? Depois, né, Wellington, Como parte do hospital, aí, se quiser complementar, na verdade, nós, como o Cordioli já mencionou, nós estamos procurando sempre estar à frente do momento em que da infecção, né, as ondas de contaminação. Então, para isso, a UPA Zona Sul hoje, já, como o Wellington mencionou no início, nós já chamamos do complexo hospitalar do Hospital Municipal. Ela, então, deixou praticamente de ser unidade de pronto atendimento para ser uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Então, lá os leitos estão sendo todos utilizados, né, de forma completa, o atendimento completo mesmo, integral ao paciente, sem que nós precisássemos fazer, assim, ajustes, as gambiarras, né? Os pacientes estão sendo atendidos com os equipamentos e medicamentos de forma adequada. Em resposta a isso também, preciso mencionar que o prefeito Ulisses Maia, junto ao secretário Marcelo Cruz, o Dr. Marcelo, já autorizou e já estamos fazendo a compra de mais respiradores, né, para que nós possamos, se for o caso, ampliar o número de leitos, porque é uma tendência, infelizmente, a nossa capacidade ela está exaurida, né, praticamente, mas por conta disso estamos abrindo, preparando novos espaços para fazer com que os pacientes menos graves possam ficar e os espaços melhores, mais adequados, sejam ocupados pelos pacientes mais graves. Então, em Maringá, posso dizer que seguramente todos aqueles que precisavam de um atendimento no estágio grave da doença o tiveram e tiveram de forma integral. Ainda bem, graças a Deus. Na verdade, eu acho que ele respondeu o que você queria saber. Realmente ele colocou de uma maneira muito didática o que está ocorrendo hoje. A UPA Zona Sul ela ainda tem porta, tá? Nós não podemos desativar a porta de entrada, que por sinal é uma das poucas já existentes em Maringá, né? 6 hospitais aí já fecharam suas portas de entrada por conta do excesso de pacientes e a falta de insumos e capacidade técnica e física para dar atendimento. Né? Então, realmente, nós organizamos um complexo. Né? Então, hoje a UPA Zona Sul é mista. Ela tem uma grande parte, como o Hudson falou, de leitos de UTI e observação, são enfermarias. Né? Nós temos 10 leitos de UTI, mais 19 de enfermaria, paralelo ao complexo de UPA, que continua por conta da porta que nós não podemos, né, simplesmente fechar. Então, neste momento, nós temos, sim, né, toda a qualidade, toda a tecnologia disponível, mas, como eu disse, volto a ressaltar isso enquanto técnico, tá? Os recursos, eles são finitos. Então, por mais que nós criamos estratégias, por mais que nós organizamos todo o complexo hospitalar, pode ser que chegue uma hora lá adiante que nós não tenhamos mais o que fazer. Então, por isso a importância da participação da sociedade civil, né, em relação aos questionamentos que ela muito bem colocou, de distanciamento, de decretos, de uso de máscara, como ele disse, álcool em gel, e como eu falei no início da apresentação, né, a nossa grande saída hoje no momento realmente é a vacina, né, são as 2 doses que vai nos garantir, né, um fôlego aí, né, para que consigamos sair desse cenário atual aí. Obrigado. Bom dia a todos, Everton. Em consideração de estratificação de visão, porque o Cordioli coloca aqui para a gente que os municípios, o Estado, não tem capacidade estrutural para fazer fiscalização nas festas clandestinas. Pegamos a guerra, né? Você colocou até uma comparação com o crime organizado. Então, perdemos essa situação, não tem controle. E com relação às escolas, né? O cenário.
os jovens, os adolescentes estão fora das escolas, fora das faculdades presencialmente, e a gente sabe que eles procuram esses espaços. Então, coloco com uma reflexão, como ser humano, eu imagino a angústia de todos vocês na linha de frente, mas me pergunto também que talvez as escolas, as próprias universidades abertas, não seriam capazes de cansar um pouco mais a juventude, evitar que elas circulassem pelos lugares clandestinos. Estamos diante da clandestinidade e daquilo que é oficial. Então, às vezes, os jovens nas escolas, com os protocolos, não estariam em lugares mais seguros, entre aspas, do que os lugares clandestinos, porque eu vejo com muito pessimismo uma possibilidade de controle dessa população. Só uma colocação para a reflexão dos senhores também. Nós já nos colocamos essa questão e analisamos sobre várias óticas. Tá? A primeira delas é assim: nós não perdemos a guerra. Nós estamos lutando numa situação bem desproporcional. Mas a Guarda Civil Municipal de Maringá, assim como o efetivo do 4º Batalhão, tem agido rigorosamente. Nós temos conseguido aí interditar várias festas, conseguido preventivamente resolver várias situações, mas evidentemente que nós estamos numa situação desfavorável. Não há uma perda de guerra, nós estamos lutando, vamos lutar até o fim para combater esse tipo de ação. A segunda questão é que as festas clandestinas, que as aulas na universidade, até pelos horários, elas não se superpõem. Tá? E nós vimos que algumas universidades aqui de Maringá, várias delas inclusive, retomaram as aulas presenciais esse mês por força de uma ação judicial, mas isso não diminuiu as festas clandestinas. Pelo contrário, até pelo retorno às aulas, em alguns casos, nós vimos que aumentou as festas e as comemorações clandestinas próximas de algumas unidades universitárias decorrentes desse tipo de ação. Né? Assim, a cidade de Maringá tem bastante claro. Nós achamos que passados aí 14 para 15 meses, é necessário um sistema de lazer regulado. Por isso que nós, em muitos momentos, mesmo com dificuldades, reabrimos bares e restaurantes, reabrimos academias, reabrimos salões de beleza, sobre critérios bastante rigorosos, mas os reabrimos os cinemas também, liberamos depois um decreto para eventos, inclusive com festas de casamento e festas de aniversário, desde que tivesse um produtor profissional organizando esses eventos, porque nós entendemos que o lazer ele é uma necessidade absoluta nesse momento, depois de 14 para 15 meses de pandemia. Tá? Então, nós não entendemos que haja uma correlação direta entre o fechamento da educação superior, porque ele não está ocorrendo na nossa universidade, com a realização de festas clandestinas. As festas clandestinas fazem parte de uma série de elementos subjetivos que estão presentes na nossa sociedade, inclusive muito do debate que se faz hoje sobre a eficácia do vírus, muito de terapias ou de ações não recomendadas pela ciência, sem comprovação científica, e muitas dessas pessoas nós sabemos. Elas vão para essas festas porque elas acreditam em certas coisas, ou elas vão estimuladas pelos grupos de amigos, e depois, uma vez contaminadas, quando elas sentem efetivamente o impacto disso, elas só vão saber, infelizmente, no hospital, às vezes no UTI. Né? Então, para nós, nós nos colocamos essa pergunta sua diversas vezes. E a resposta sempre foi muito clara e muito objetiva. Não há uma correlação entre o retorno às aulas com a redução das atividades de festas clandestinas. Não há um certo cansamento do estudante porque ele não vá à festa clandestina. Mesmo porque uma boa parte delas são realizadas nos feriados, nos sábados e domingo. Né? Então não tem uma relação direta nem com a escola, nem com o trabalho. Está se ocupando do tempo que efetivamente se ocupava em outros momentos. Secretário, bom dia. Nádia Lopes, da Band. Uma pergunta. A gente percebe que Maringá vem aí nesta luta, adotando decretos um pouco mais flexíveis, outros mais restritivos, só que, infelizmente, muitas cidades aqui da região não adotam as mesmas medidas aqui de Maringá. E o que a gente percebe é que muita gente sai daqui para aglomerar, por exemplo, em cidades da região que não têm as mesmas medidas daqui. Consequentemente, estes jovens acabam lotando os nossos hospitais aqui, que são referência. Existe a possibilidade de um decreto unificado em todas as cidades aqui da nossa região,
visto que Maringá e Sarandi, muito próximo, Marialva, Mandaguari, teria a possibilidade de fazer um único documento para que todos os municípios seguissem a mesma linha de raciocínio? Veja, Nádia, a sua pergunta é muito procedente, porque nós temos mais um dado conjuntural importante. Nos outros momentos, nós estávamos no estado que estava, em média, melhor do que a média nacional. Hoje nós estamos num dos 3 estados onde a situação é mais grave no Brasil. Até as observações dos jornais em plano nacional, nas últimas semanas, eles sempre colocam o estado como o estado do Paraná mais grave, inclusive em imprensa internacional. Esse é um fator importante. A cidade de Curitiba, Londrina e Cascavel estão praticamente em colapso. Elas estão enfrentando problemas gravíssimos. Ontem mesmo a secretária de saúde da Prefeitura de Curitiba apresentou diversas informações bastante graves e a imprensa em Curitiba está muito preocupada. A segunda questão que eu acho que é fundamental, nos outros momentos nós não tínhamos uma situação de gravidade tão alta nos pequenos municípios, e nesse período nós temos. Esse é o grande diferencial. Inclusive esses acontecimentos dos decretos ali da região vão nessa linha. Aqui na nossa regional de saúde, que vai, digamos assim, do Rio Piquiri até o Rio Ivaí, é absolutamente alto o número de infecção nos pequenos municípios, diferentes dos períodos anteriores. E, obviamente, que essa população cruza com as cidades do Porte Médio ou do Porte Maior, como no caso de Maringá, como você mencionou. No nosso caso específico, veja, nós temos mantido uma relação muito próxima com esses municípios. Inclusive, nós temos trocado informação de inteligência ao perceber a ação de eventos clandestinos, com a população de Maringá se deslocando para lá, ou vice-versa. Em outros momentos, nós tivemos uma certa dificuldade de coordenar os decretos com eles, em função de necessidades específicas. Então, por exemplo, o que acabava ocorrendo? Às vezes, fechávamos o comércio, mas os supermercados ganhavam o direito de ficar abertos por normas, por uma ação judicial, as pessoas saíam de Sarandi e Paissandu e iam nos supermercados de Maringá. Isso acabava havendo um cruzamento no momento em que nós não gostaríamos disso. Dessa vez, nós evoluímos em 2 sentidos. O primeiro é que nós nos reunimos com os supermercados. Então, em Maringá, nesse decreto, observe que não tem nenhuma medida judicial. Reunimos os supermercados, fizemos uma reunião online e chegamos num acordo. Eles abririam no sábado, mas não abririam no domingo. E com isso, eles dispensariam a ação da medida judicial contra a Prefeitura. Da mesma forma, nós nos reunimos com Paissandu, Mandaguaçu, Iguaraçu, Sarandi e Marialva, e trabalhamos para unificar a nossa posição em cima do decreto estadual, o que ocorreu com esses municípios, e de produzir um processo de fechamento maior no final de semana. Sarandi e Paissandu foram na mesma linha que nós. Mandaguaçu fez um decreto um pouquinho mais flexível, mas assim mesmo nós estamos conversando com eles, e Iguaraçu também está se juntando ao grupo. Então hoje nós temos um decreto que tem algumas pequenas variações, mas digamos assim, no geral, eles estão orientados pela mesma sintonia. Então nós estamos trabalhando por esse tipo de ação. Com relação à questão da segurança, eu acho assim, isso nós dissemos várias vezes. A pandemia nos alertou para uma série de situações novas que nós estamos vivendo. Vou pegar um exemplo simples que eu gosto de citar aqui. Se em 1980, por exemplo, os nossos municípios tivessem todos eles destinados, digamos, 0,5% do orçamento para um fundo de contingência, Maringá, por exemplo, podia ter tido lá uns 2, 3 bilhões em caixa no fundo desse tipo, poderíamos ter feito um bom lockdown, com tudo fechado, então teríamos recursos suficientes para lidar com uma variedade de situações. O problema é que os nossos municípios estão exauridos. Eles estão enfrentando uma crise com queda de arrecadação e com mais custos que estão nisso. A mesma questão ocorre com os nossos sistemas de segurança. Eles são funcionais para o modelo padrão, mas para o modelo de crise como nós estamos vivendo, eles não são funcionais. Então, a Prefeitura de Salvador já criou uma Secretaria de Resiliência para tratar dessas questões. Eu acredito que o período imediatamente após a pandemia, o Brasil deve ter um sistema nacional não só de prevenção a catástrofes, mas de resiliência. Nós estamos aprendendo muito com essa pandemia e seguramente muito da nossa legislação e da nossa gestão financeira terá que ser alterado em períodos de exceção como esse.
Bom dia, sou Ligiane do portal de notícias do Fato Maringá. Qual é a real situação das UPAs em relação... Temos pacientes entubados nas UPAs de Maringá, vimos hoje pela manhã Cascavel em caos, Curitiba também. Qual é o cenário em Maringá? Na verdade, as UPAs ela tem esse papel também, né? Nós temos porta de entrada para o SAMU, né? Então, na configuração original, nós temos 4 leitos de emergência que os pacientes podem ser entubados. O que acontece na nossa UPA hoje, como o Hudson falou, nós temos um complexo hospitalar. Então, automaticamente, eu tenho leitos cadastrados no estado, habilitados como leitos de UTI. Então, por isso que na UPA, se você for lá, você vai encontrar vários pacientes entubados. Mas, como ele muito bem colocou, esses pacientes têm toda a assistência adequada a qual o paciente de UTI necessita. Foi uma necessidade nossa de Maringá, como o Cordioli colocou, e ele colocou, nós pensamos à frente, porque se nós não tivéssemos feito isso no passado, provavelmente hoje a nossa reunião teria outro tom, né? Um tom já desesperador mesmo. Então, o que a gente fez? A gente optou por pegar a UPA Zona Sul, que é um complexo maior, né? Pegar os leitos de observação existentes, transformá-los via Estado e Ministério da Saúde em leitos de UTI, para justamente dar esse suporte. Né? Mas lembrando também que eu tenho uma taxa importante, como ele colocou, de municípios vizinhos aqui, de pacientes de fora que também procuram o nosso município. Então, a região, como ela está saturada, automaticamente esse paciente vem para a nossa UPA Zona Sul. Então, a gente realmente tem hoje, acredito que 16, ontem tinham 12, só para vocês terem uma ideia. Eu já tenho 16 pacientes na UPA Zona Sul entubado. Desses 10 são leitos cadastrados, os outros estão em leitos de sala de emergência, que eu também posso entubar paciente, né? Então, a gente realmente fez essa configuração pela necessidade que Maringá tem aí no momento. Qual é o limite? Então, na verdade, nós, enquanto gestores, a gente não quer pensar no limite, né? A gente procura que não chegue ao limite, por isso que estamos nessa reunião com vocês hoje aqui. Estou falando aqui com vocês, o secretário está mandando mensagem aqui para mim, que ele já está atrás de mais 5 respiradores. Né, mais 5 monitores. Nós estamos vendo a possibilidade, inclusive, de comodato, né, para não deixar esse paciente desassistido. Né? Então, assim, a gente não quer pensar em limite, é muito ruim isso, muito frustrante para nós enquanto gestores. A gente quer que não aconteça isso. Pode ser que aconteça, como eu disse para você, os recursos não são finitos, porque não adianta eu ter tecnologia hospitalar se não tem recurso humano adequado para manejar esse aparelho. Né? Porque a gente percebe aí que em outros estados, outros municípios tiveram problemas de ter que devolver respirador porque o profissional que estava lá não sabia manejar. Né? Então, são vários fatores envolvidos. Então, nesse momento, a gente tem essa preocupação, sim, que você colocou, de chegar no limite, mas a gente não pensa em chegar no limite. Tanto é que, como a gente colocou, nós estamos aí, temos 10 dias para erguer um complexo anexo ali ao UPA Zona Sul, né, já para dar um suporte maior a esse atendimento de porta aí, que tem sido crescente aí nas últimas semanas. Me permite aqui. Veja, nós tivemos um momento, que foi o início de março, um momento mais grave do que esse. Naquele momento, o que nós adotamos? Além do Hospital Municipal, da Policlínica e da UPA Zona Sul, nós também fomos para a UPA Zona Norte, que tem uma instalação do tipo hospitalar. Eu acho que é importante nós deixarmos claro também. Nós sempre renunciamos à ideia de um hospital de campanha, porque o hospital de campanha ele tem uma série de problemas. O primeiro é do ponto de vista da operação dele. Você não consegue montar um hospital com equipes, com um quadro de hierarquias, com funcionalidades. O segundo são as características médicas desse hospital. Né? Porque você vai ter dejetos, você tem problemas infecciosos, você tem lixo, tem uma série de coisas. O terceiro são a parte de infraestrutura mesmo. Você precisa ter mais energia elétrica, que nem sempre você tem na região. Você precisa ter oxigênio naqueles lugares que também não tem. E o quarto é montar uma equipe. Como é que você monta uma equipe? Então, quando nós temos as UPAs, nós vamos crescendo o hospital, né? Vamos otimizando primeiro o que nós temos. Da otimização, nós vamos para outras UPAs, como foi o caso da UPA Zona Norte, que já tem uma instalação hospitalar. Inclusive, caminhamos para ter um tanque exclusivo de oxigênio naquele lugar, como forma de poder expandir. Então, veja, tecnicamente falando, o nosso limite hoje é humano. Mas, nesse sentido, o que nós estamos fazendo? Ontem de manhã, nós tivemos uma reunião com o secretário de Saúde, com a Procuradoria, com a Secretaria de Governo, com o próprio prefeito, para abrirmos mais possibilidades de contratação de pessoal. Em seguida, nós já estamos buscando a aquisição desses materiais básicos, médicos, desses insumos de todos os níveis, inclusive os kits de intubação. Tá? Então, se nós conseguirmos ter mais equipe
e temos mais insumos, nós conseguimos expandir isso. Mas volto a insistir, a nossa luta não é para atender o máximo possível de pacientes, a nossa luta é para reduzir o número de pessoas contaminadas. Mas, à medida em que isso cresce, a cidade está preparada. O maringaense, sim, ele precisa entender que ele precisa adotar uma nova postura em relação ao autocuidado, principalmente esses grupos que estão se contagiando mais. Mas a cidade de Maringá vai protegê-los, seja o custo econômico que for. O prefeito Ulisses Maia tem visto isso reiteradamente. Seja o custo econômico que for, Maringá vai proteger todos os cidadãos e nós estamos preparados para isso. Agora, volto a insistir no que o Wellington falou. O fato das pessoas terem uma retaguarda médica não é um bom sinal, pelo contrário, porque as pessoas hoje estão sofrendo muito nos hospitais, o número de mortes, infelizmente, é alto e as sequelas são muito graves. E volto a lembrar que essa não é uma doença que a gente já conheça plenamente. Tem muitos tipos de sequelas que vão se manifestar ao longo do tempo. Por exemplo, tem o caso clássico, que é o de paralisia infantil, que foi devidamente tratado lá nos anos 60 com vacina, várias pessoas sequeladas sobreviveram, mas depois descobriram que entre 55 e 60 anos o vírus reativava novamente e causava sérios problemas cardíacos. Então esse é um caso de um vírus que nós precisamos controlar. E nós não temos certeza de toda a dinâmica e de todo o grau de risco que o ser humano está exposto ao coronavírus. Por isso a nossa meta principal é barrar a circulação do vírus e barrar a contaminação das pessoas. Mas nós deixamos bastante claro, nós estamos preparados para aumentar muito o atendimento do maringaense, se for o caso. Mas nós achamos que o fundamental não é ir para o hospital. O fundamental é barrar o vírus e é barrar a contaminação. Eu queria só pontuar também, bom dia a todos. Eu queria só fazer uma pontuação também, que eu acho assim, o nosso objetivo aqui hoje é orientativo, para que a gente reduza de fato esse fluxo, para reduzir a circulação do vírus na nossa cidade. Eu queria também frisar de que nós estamos vivendo um momento pandêmico, onde nós temos um vírus terrível circulando no meio da população, e as outras comorbidades, elas não param, Eu continuo tendo muitos casos de traumas, de AVC, de infartos e outras demandas de outras comorbidades, como sempre tivemos, Então, assim, essa restrição, essa orientação para que as pessoas fiquem o máximo possível em suas casas, tendo essa restrição principalmente noturna, por quê? Quando a gente sobrecarrega um sistema, por exemplo, agora com Covid, eu deixo de ter leitos clínicos, E isso também é um grande problema. Porque eu tenho uma demanda muito grande de pacientes precisando de leito de UTI, precisando de vagas, até mesmo de enfermaria para esses pacientes Covid, só que os clínicos também precisam. Eu preciso de UTI clínica. E eu estou usando nós, Isso é o país inteiro. Estamos usando todos os nossos recursos para conter a pandemia, para estabilizar os pacientes, para salvar o maior número possível de pessoas. E de antemão, eu tenho lá os meus pacientes clínicos que eu não posso deixar desassistidos. Eu tenho que ter recursos para eles também. Eu preciso ter leitos de UTI clínico, eu preciso ter leitos de UTI para pediatria, Então, assim, e todo esse sistema, ele é unido, nós temos uma logística de urgência e emergência, onde o SAMU tem que atender todo mundo também, É uma rede, nós temos a rede de urgência e emergência, onde o SAMU, ele tem que gerenciar e dar conta de uma demanda da 15ª Regional toda, Então a gente tem que atender os pacientes de toda a macro-região, e toda a demanda clínica também. Então, se nós não tivermos essas medidas de prevenção, não tomar essas medidas de orientação e conscientização da população, infelizmente, com o passar do tempo, nós não vamos dar conta dessa demanda mais. E isso não é o SUS de Maringá, é o SUS nacional, porque é algo que foge às nossas mãos, como o Wellington pontuou ali a todo momento.
os nossos recursos eles são finitos, né? Então, assim, eu hoje, por exemplo, se eu tenho Covid, eu preciso de uma UTI Covid e o meu pai tem um infarto, quem que eu vou salvar, né? Se a gente não tiver os leitos disponíveis, eu não tenho o que fazer. Se eu tenho um AVC isquêmico, um AVCH lá em Colorado, eu preciso trazer para Maringá, dependendo dos recursos eu não consigo atender essa demanda, né? Eu consigo estabilizar o paciente, tá, mas os procedimentos que eu preciso fazer, eu preciso dos mesmos kits de medicação e de repente eu não tenho mais, né? E o problema, é só comprar, vamos atrás de insumos. Só que a indústria também não tem esses insumos para fornecer a nós a todo momento. Nós tentamos incansavelmente, dia e noite, tentando organizar essa logística, mas nacionalmente esses insumos estão pelo fio da agulha. Então o que a gente tem para controlar tudo isso? É a conscientização de cada um, é a conscientização dos familiares, é a contenção desses jovens em casa, né? Porque se o jovem não tiver consciência de que ele tem que ficar em casa no momento que ele puder, claro, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas no momento que ele puder, ele ficar em casa, ele está salvando a vida do vô dele, a vida do pai dele, a vida do irmão dele, que pode ter uma outra comorbidade e precisar de um serviço de atendimento de urgência também, né? E todos os serviços são escassos, então nós temos que tomar esse cuidado. Então era só isso que eu queria pontuar também, referente a esse atendimento das UPAs, porque não é somente Covid que nós estamos atendendo neste momento, né? Nós temos a porta de entrada do Zona Sul, que é o complexo hospitalar, junto com o Hospital Municipal. Nós temos uma segunda porta Covid de baixa complexidade, que é no Quebec, que está ajudando bastante nesse fluxo, nessa vazão, para não sobrecarregar o sistema do Zona Sul. E de antemão, a UPA Zona Norte, como o Cordione citou, é uma unidade que nós temos uma estrutura onde nós estamos atendendo essa demanda clínica desses pacientes não Covid, que também precisam de atendimento, né? Só que os insumos são os mesmos para todos. Então, a medida de conscientização, esse chamamento público, é para que todo mundo tenha consciência de que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa se cuidar, precisa manter o distanciamento para que possamos atender a todos com qualidade. Era isso que eu queria pontuar. Obrigado, Tamara. Secretário, bom dia aos técnicos. Eu me chamo Márcio Gomes, sou repórter da Transamérica CNN, do Grupo Pinga Fogo. Bom, pelo que eu entendi aqui, nós não estamos diretamente numa entrevista coletiva, nós estamos numa reunião onde a saúde está escancarando para a gente que a situação é bem grave. Nós estamos entendendo claramente isso. Mas aí me chama a atenção alguns pontos para contextualizar, para tentar explicar a minha dúvida. O secretário disse no começo que essa talvez seja uma reunião um pouco mais humana, um pouco mais franca. Eu não diria franca, talvez que nos faltam, às vezes, algumas informações como essas que nós estamos obtendo hoje, e nós estamos vendo com números que a situação beira o caos. É uma situação caótica no sistema hospitalar. Isso estamos falando do complexo municipal, fora as outras unidades particulares, enfim. A minha dúvida é o seguinte: eu ouvi o Edno dizer agora há pouco que ele defende, inclusive, estratégias mais austeras, foi o termo que o senhor utilizou aqui. Nós temos hoje iniciando um decreto municipal que segue a linha de outras cidades também. E a nossa dúvida é o seguinte: a equipe técnica, secretário, ela está sendo ouvida e contemplada na íntegra com o seu posicionamento diante dos decretos que a Prefeitura está editando? E veja bem, é austero, no certo ponto, o decreto editado essa semana pela Prefeitura. Mas quando nós percebemos uma atualização do município, abrindo a possibilidade de alguns estabelecimentos burlarem o toque de recolher das 8, passando para as 9, só para permitir que os consumidores terminem de fazer a sua refeição, parece que estamos abrindo uma brecha ali interessante e preocupante. A pergunta é o seguinte: gostaria que o senhor fosse bem franco com a gente. Nós temos, de um lado, a equipe técnica, que mostra para a administração que a situação beira um caos, é gravíssimo. Do outro lado, nós temos a decisão a ser tomada, mas nós sabemos que existe, um outro lado, uma pressão econômica gigante, não é? O município, quando ele decide essas estratégias,
elas contemplam integralmente o alerta feito pela saúde, ou o município em algum momento está tendo que ceder a pressões, deixar, de repente, um pouco mais tranquilo o decreto para alguns setores? A gente viu aqui a proibição de fazer caminhada nas pistas de caminhada da cidade, mas, pelo texto que a gente recebeu antes do decreto, a prefeitura ia permitir o esporte coletivo em algumas academias, ou enfim, não dá para entender algumas coisas. Por exemplo, a pista de caminhada você não tem contato direto com outras pessoas, mas esporte coletivo sim. Então, até que ponto esses decretos, essas medidas são austeras o suficiente para atender o alerta feito pela equipe de saúde? Desculpa eu ter me alongado, mas já que nós estamos numa conversa franca, a gente quer entender isso. De repente o município diz, olha, nós estamos sofrendo uma pressão monstra do grupo econômico ou da economia da cidade, estamos preocupados com isso também, que é o momento que a gente entendemos a gravidade, mas entendemos que como nós vamos passar para a população? A prefeitura está sendo austera o suficiente ou não? Nós podemos estar para atender a alguns interesses, porque imagino como vocês devem estar sofrendo, a pressão deve estar muito grande de várias partes. Desculpa ter me alongado, mas só essa é a nossa dúvida. Não, perfeito. Me permite só um comentário da parte técnica, e aí, claro, você encerra. Eu gostaria assim, de dizer que a parte técnica tem sido ouvida e as nossas demandas acolhidas. E não só em relação à elaboração dos decretos, como também na liberação de recursos, sejam financeiros, humanos, os recursos que nós precisamos. Então, todo o governo municipal, o prefeito Ulisses, junto com o secretário Marcelo Puzzi, sempre nos colocam a equipe técnica à frente, né, como protagonistas nas tomadas de decisão. É importante pontuar, e aí eu passo a bola para o Dr. Jorge, que nós estamos há 14 meses em pandemia, né? Então, assim, todas as cidades, em todos os lugares, já fizeram todas as estratégias possíveis, já fecharam tudo, já fecharam quase nada, já flexibilizaram num ponto, já tornaram flexível no outro, e as estratégias todas, elas não têm sucesso se a consciência não estiver à frente de cada um dos cidadãos. E aí nós não falamos só de Maringá, nós falamos de todos os cidadãos brasileiros. Enquanto a responsabilidade individual pelo coletivo não for aquilo que norteia o nosso comportamento nessa situação pandêmica, nós não conseguiremos ter uma estratégia que seja 100% eficaz. Então, existe uma situação, um caos. Hoje nós estamos aqui apresentando números da saúde, mas é nítido, é claro, na cidade, ao passar pelas ruas, pelas avenidas, nós também já vemos uma situação grave econômica instalada em todos os municípios. Então, é realmente uma tomada de decisão muito difícil, mas da parte técnica da saúde, aqui, representando o secretário Marcelo Puzzi, posso dizer, com segurança, nós temos outros técnicos aqui, além de nós três que estamos à frente, que sim, nós temos sido ouvidos, acolhidos, recursos liberados, a nossa Procuradoria Jurídica funcionando em tempo recorde, não é, Tamara? Nós precisamos aí de liberação de pareceres, enfim, eles estamos trabalhando numa sinergia muito intensa para fazer com que tudo aconteça da forma mais séria e segura e que o atendimento chegue na ponta, como é o desejo de todos nós. Eu vou ser bastante objetivo nessa questão. A nossa gestão está sob uma pressão imensa de todos os tipos, né? Desde pressões econômicas, pressão de grupos sociais, pressão de fake news. Por exemplo, o caso das academias que você mencionou. Nós recebemos os proprietários de academia, recebemos os personal trainers, que tem uma outra dinâmica, recebemos os usuários das academias e recebemos médicos que tinham pacientes que precisavam da reabertura das academias. Então, nós ouvimos todos esses setores, ouvimos todos os segmentos. Absolutamente não deixamos de ouvir nenhum. Sofremos todos os tipos de pressão, desde manifestações aqui, inclusive na frente do condomínio onde o prefeito reside, mas em nenhum momento essa gestão se curvou às pressões. Agora, no entanto, os decretos, eles observam algumas dinâmicas importantes. A primeira dinâmica que preside o conjunto das ações
é as informações técnicas, como o Hudson mencionou, que vem da saúde. Né? Nós temos o CIERES, que é o nosso sistema de acolhimento de informação. Ele produz vários tipos de relatório. Nós usamos também outras fontes de relatório, inclusive internacional, para entender melhor essas condições. Temos um núcleo regularmente analisando, estudando esses dados, para que a gente possa entender coisas desse tipo. E que, às vezes, é preciso tomar decisões que, em momentos, são diferentes, como eu mencionei. Né? Porque, para nós sempre trabalhamos em entender aonde as pessoas vão se aglomerar e como as pessoas vão se movimentar pela cidade. E, a partir dessas dinâmicas, nós passamos a entender várias situações. O caso da academia foi um exemplo desse. Depois de muita conversa, nós entendemos que o principal problema nas academias estava nas atividades aeróbicas. E fizemos um acordo. Fechamos as bicicletas e fechamos as esteiras. E as academias voltaram a funcionar, com um rígido sistema de controle, de restrição, etc. Mas voltou a funcionar. E depois achamos uma solução para as atividades aeróbicas. Então, quando as pessoas olham para o decreto, elas às vezes colecionam um conjunto de árvores, mas não observam a floresta. E os nossos decretos estão sempre olhando a floresta. De que forma isso? Vamos começar por essa mesma questão do decreto atual que nós estamos vivendo. Tá? O que nós entendemos? Nós temos uma determinação da saúde, que vocês viram aqui, extremamente grave. Mas nós temos uma outra determinação econômica também extremamente grave. E aí nós procuramos trabalhar um pouco nessa linha. O que adotamos? Entendemos que o decreto do governo do Estado era funcional para segunda a sexta-feira. E aqui nós fazemos uma diferença importante. Nós trabalhamos com 6 tempos semanais. Segunda a sexta durante o dia, segunda a sexta à noite, sábado durante o dia, sábado à noite, domingo durante o dia e domingo à noite. Cada um desses tempos são tratados de uma maneira diferente por nós, onde nós procuramos contabilizar essas situações. Então, o que acaba ocorrendo? Por exemplo, nesse decreto era preciso restringir a circulação. Nós nos mantemos, de segunda a sexta-feira. Entendemos também que as pessoas precisam e ainda estão num determinado momento em que elas precisam de algum tipo de lazer. E nós estamos verificando que os nossos bares e restaurantes, em que pesem estarem abertos, eles estão operando, com exceção das festas clandestinas, das aglomerações, em uma condição abaixo daquilo que eles podem pelo próprio decreto. Eles não estão conseguindo cobrir a ocupação deles dentro daquele decreto. Nós conversamos, visitamos bares, acompanhamos. Isso nos permitiu entender que era seguro aceitar a norma do governo do Estado de ampliação de 1 hora para os restaurantes. Por que entendemos isso? Porque os restaurantes vivem um momento muito grave economicamente. E se eles abrem apenas das 6 às 8, eles não conseguem cumprir uma mesa inteira. Então era necessário que as pessoas ficassem até as 20h30, 20h45, próximo das 21 horas, como forma de fazer com que aquela atividade fosse funcional. Porque, veja, tem uma diferença aqui que é muito importante. Quando você come um hambúrguer, você pega um hambúrguer e você come na sua casa. Mas tem alguns restaurantes que ele é um restaurante de experiência. Então, por exemplo, se você vai ao Baco, ele tem todo um sentido. Se você vai ao Rabaneiro, se você vai mesmo ao Boteco do Neco, ao Bandão, ou ao Mercadão. Então, as pessoas têm esse tipo de dinâmica. E junto com a Brasel, nós conseguimos evoluir muito nesse sentido. Os bares hoje em Maringá são bastante seguros. Então, não se tratou de burlar. Mas uma vez que eles estão com essas pessoas dentro do estabelecimento, até às 20 horas, se nós estendermos o direito deles de permanecerem até às 21, nós estamos mantendo o mesmo público, mas estamos dando uma certa garantia de aquecimento econômico. Aí entra outras questões que são importantes. Os eventos que nós liberamos são eventos que têm um produtor profissional organizando. Isso é uma diferença para todos. Eu costumo dizer, eu estaria mais seguro numa festa com 80 pessoas, num lugar autorizado pela prefeitura e com um produtor profissional, do que num churrasco que eu mesmo organizo na minha casa para 15 pessoas. E quando eu mesmo organizo, eu não cobro se as pessoas estão usando máscara, não tem alguém pedindo para elas manterem o distanciamento, não estou verificando se no banheiro, nos diferentes lugares, tem álcool em gel. Com o produtor, não. Se você tem lá 50, que é o nosso limite hoje, nós temos certeza que essas pessoas vão estar bem protegidas lá. Por isso, nós liberamos esses eventos neste momento. Então, não se tratou
de fazer um ajuste, mas se tratou de entender que existe uma dinâmica econômica e essa dinâmica econômica não oferece, mesmo nesse quadro complexo, um risco. Se nós pegarmos todos os eventos liderados pela SEACOM, contam exatamente 3.083 pessoas, para cerca de 80 eventos. O que dá uma média menor do que 40 pessoas por evento, pelos dados que eu tive agora de manhã. 40 pessoas reunidas e com um produtor cultural, o produtor de eventos junto com eles, as pessoas são seguras, estão bastante seguras. Que é menos, por exemplo, do que o número de pessoas que estão trabalhando ou que entram pela porta do supermercado ou de um shopping center num único dia. Então, veja, a orientação da saúde, ela preside a formulação dos decretos e das políticas restritivas. No entanto, nós procuramos olhar cada um desses segmentos econômicos e, às vezes, até a imprensa nos pergunta, não parece um contrassenso liberar A quando B está fechado? Não, não é. Porque lá na frente, provavelmente, B vai estar aberto enquanto A está fechado. Né? Ou seja, um cobertor pequeno. Não dá para liberar a circulação de todo mundo, não dá para liberar todos, que nós teríamos um caos. Então, nós procuramos, ao longo desse ano, em quase 100 decretos, ao longo desses 14 meses, e trabalhando essas diferentes questões. Tá? Então, assim, do nosso ponto de vista, nós somos categóricos em afirmar. Os nossos decretos estão sempre olhando a floresta. E, às vezes, nós não tivemos problemas em dizer que erramos ou que tivemos dificuldade e vamos fazendo pequenos ajustes no andar desse processo, porque entendemos que o decreto, assim como a cidade, é um elemento vivo, né, que precisa ser aprimorado e respondendo às necessidades primeiras, que é a proteção da população, mas que também considera a proteção da economia da cidade. Secretária, a Luciana da CBN, eu perdi o comecinho da coletiva, não sei se o senhor já falou sobre isso. Eu gostaria de saber como o que Maringá está fazendo para se antecipar aí a chegada da variante indiana, e em relação aos ônibus que são lotados, né, muita aglomeração nos ônibus, é basicamente isso. Bom, pelo horário, vamos considerar essa última questão, por favor, tá? Bom, primeiro é o seguinte, com relação à variante indiana, os casos graves que vêm para o Hospital Municipal, os testes são enviados para o Laboratório Central em Curitiba, que é quem tem condições, neste momento, de fazer essas avaliações. Inclusive, em alguns momentos, as pessoas entram no nosso sistema de informação e veem que tem lá um número grande de exames não devolvidos. Tá? E, às vezes, fazem críticas equivocadas a isso. O que acontece? Tem pessoas que chegam ao hospital, o médico já constata que ela está com Covid, principalmente antes, quando nós não tínhamos ainda os testes mais rápidos, essas pessoas eram internadas, mas devido a algumas características, esses exames ficavam mais tempo em Curitiba para serem analisados. Mas não é que essas pessoas estivessem circulando. Geralmente eram pessoas que já estavam em internação, né, e aí o sistema médico cuidava dessas pessoas, mas o caso delas era caso de pessoas que precisavam de entendimento se era de variante ou algum outro tipo de conotação. Tá? Por isso que muitos exames demoravam a ser liberados por conta dessa situação. Então, no caso da nossa variante, nós não temos muita situação. O governo ontem fez o primeiro exercício de controle da variante, que foi feito no aeroporto de São Paulo, né, em Congonhas, que ainda é um aeroporto, digamos, ele é um hub de passageiros nacional, ele não é exatamente as portas de entrada. Nós temos uma preocupação muito grande com ela, mas o que nós podemos fazer hoje, enquanto unidade municipal, é observar algumas características, mas assim mesmo a literatura não é muito clara, né, os indicativos de sintomas dela não é muito claro, mas uma parte desses exames vão continuar a ser feitos no Laboratório Central do Estado, para que possa ser feito. Estamos à espera de ter aí algum tipo de teste rápido, algum tipo de teste mais ágil que permita identificar a origem dessas pessoas. Tá? Com relação ao transporte coletivo, nós continuamos enfrentando um problema. Né? Como eu falei, existem algumas superposições de legislação, existem algumas superposições de ações que dificultam muito. No caso do transporte coletivo, nós temos um contrato feito com a Prefeitura, né, que é um contrato de 2010, né, embora a gente possa até
ele pode ser bastante antigo, mas não chega tanto. Nesse contrato, ele coloca uma série de limitações que o poder público tem sobre a frota. Então, o que aconteceu? Em vários lugares onde o poder público interviu junto ao sistema de transporte, nós não conseguimos ver resultado concreto. Tá? Se nós pegarmos um exemplo, o caso da Prefeitura de Curitiba, né, que investiu 110 milhões para ver a redução, no entanto, Curitiba está simplesmente colapsada. Não estou dizendo que isso é por conta do transporte coletivo, mas não, e agora está investindo mais 110 milhões, né, mas não há sinais efetivos nessa condição. Cascavel, que criou toda uma dinâmica especial de separação de ambientes, etc., também acabou entrando em colapso, né, porque muitas pessoas não conseguiam usar o transporte coletivo e acabavam indo para outros tipos de transporte, como o transporte de aplicativos compartilhados, de caronas, etc. Isso acabou complicando bastante também o transporte. Né? Aí volta aquelas grandes questões que o país nunca pensou. Né? Ou seja, o transporte é uma delas. Numa situação de pandemia, nós temos que olhar para algumas coisas. Escola, transporte, o sistema de atendimento é óbvio, mas essa entra um pouco nessa linha. Tá? Só para concluir, desculpe, eu esqueci da pergunta anterior, quer dizer, a seguinte questão, a questão das pistas de caminhada aqui do Parque do Engai e dos esportes coletivos que você mencionou na sua pergunta, eu infelizmente não respondi. O que ocorre? Eu fui um daqueles que sempre defendeu as ações a céu aberto. A Dinamarca, por exemplo, tem uma experiência ótima, estimulou as pessoas a irem para atividades ao ar livre e, enfim, tem uma posição bastante confortável do controle da pandemia no país. No entanto, aqui nós tínhamos um problema. Nós liberamos os parques em um determinado momento, liberamos as pistas de caminhada e numa única hora que nós estivemos lá fiscalizando, nós multamos 8 pessoas por usarem de formas indevidas. E não foi pessoa caminhando ou correndo sem máscara, eram pessoas que estavam efetivamente se aglomerando naquele caso. E por que isso nos preocupa muito? Porque a pista de caminhada e de corrida, ela acelera muito o metabolismo das pessoas. Consequentemente, a capacidade aeróbica dela fica mais ativada. Ou seja, se ela estiver contaminada, ela exala vírus numa proporção mais longe. Como as pessoas estão circulando, mesmo que elas não estejam em contato, a pessoa pode passar alguns segundos depois aonde existam vírus em suspensão. Né? E aí existem várias possibilidades. Do vírus ficar no cabelo, no rosto, depois as pessoas passarem as mãos e levarem a boca, e até mesmo uma possibilidade concreta, que é a contaminação pelos olhos, porque as pessoas estão correndo, né, geralmente com os olhos cobertos. Tem uma empresa aqui em Maringá, inclusive, que está oferecendo, eles mostraram para nós, um bom equipamento para caminhada de corrida, com proteção dos olhos, etc., uma espécie de face shield adaptado para isso, né, o que pode ser bom. Já no caso dos esportes coletivos, qual é a diferença? Geralmente os esportes coletivos eles são feitos em lugares regulados, como por exemplo uma academia, um clube, né, onde existe uma possibilidade, as pessoas recebem um kit de higiene, as pessoas têm um determinado tipo de contato, né, diferente daquele contato informal que as pessoas têm, por exemplo, na Praça da Catedral, na Vila Olímpica, no Parque do Engai. Né? Então, uma das preocupações centrais nossas não é que esses lugares não sejam seguros. Eles seriam seguros se houvesse uma capacidade alta de fiscalização ou se houvesse, né, uma atuação de autoproteção muita pelo cidadão que está lá. Tá? Então, às vezes, volto novamente àquela questão que eu dizia. Lendo a letra fria do decreto, ela pode parecer um contrassenso, mas, no fundo, pelo menos nós temos uma argumentação a favor de A e de B. Né? E no caso das pistas de caminhada, Está terminando a entrevista coletiva aqui na Prefeitura de Maringá. O secretário Marcos Cordioli está respondendo a última pergunta. Nós vamos tentar conversar com ele, fazer outras perguntas sobre as medidas que a Prefeitura pode implementar futuramente e em breve, devido à gravidade do momento. E vamos fazer um resumo para você do que foi esse evento aqui no Auditório Hélio Moreira.
participaram 3 técnicos da Secretaria de Cultura de Maringá. Eles vieram aqui para dar uma mensagem bastante importante. A primeira é que os recursos são finitos e que a situação hoje é muito grave e que existem 16 pessoas internadas e entubadas nas UPAs da cidade, e que isso não é uma normalidade, porque há condições para se fazer isso, mas obviamente, como já se dizia, os recursos são finitos, e que a Prefeitura agora espera que as pessoas colaborem com esse decreto que entrou em vigor hoje, que é restritivo, mas que não é restritivo como aqueles que nós tivemos no passado e principalmente em 2020, que colaborem, porque nós estamos tendo muitas festas clandestinas na cidade. Festas clandestinas não são só aquelas que são organizadas fora da cidade, em chácaras de lazer, são festas que você realiza na sua casa também. E, portanto, você tem que saber que a situação hoje é muito trágica, porque as UTIs estão completamente lotadas, seja nos hospitais particulares, seja nos públicos. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde está fazendo de tudo para aumentar esse número de leitos. Aliás, na semana passada houve um aumento de leitos, tanto nos hospitais particulares como nos públicos. Ontem, alguns hospitais anunciaram que não tem mais capacidade de atender, principalmente nos pronto-socorros. E há também algumas situações mais graves. Agora, outros órgãos de imprensa vão fazer perguntas específicas aí, e nós vamos ver se a gente vai conversar com o secretário, Marcos Cordioli. Vamos deixar primeiro aí que as televisões façam as entrevistas. Daqui um pouquinho a gente vai voltar ao vivo. Eu gostaria de acrescentar mais alguns dados para você. Neste momento, as UTIs em Maringá, todas as UTIs, seja de hospitais particulares e públicos, estão bastante lotadas. Há pessoas internadas fora dos hospitais, nas UPAs, a gente já dizia agora há pouco. A cidade já conta com 100 mortes só no mês de maio, e são quase 800 em 2021. Daqui um pouquinho a gente volta com algumas entrevistas para você. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola, ao vivo do auditório Hélio Moreira. Porra, puta que pariu.